Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seus sonhos sem juros. Ligue 4008-6868. Nissalto. O seu Nissan com IPI reduzido. E Compremac. Soluções em pré-moldados. 3271-4904. Estamos dando continuidade à sequência de programas especiais nos quais entrevistamos os postulantes à Prefeitura de Natal. Está sendo atendido, assim, o pedido dos nossos telespectadores e dos leitores do blog Ponto de Vista. Não é demais lembrar que efetuamos sorteio, que definiu a sequência dos entrevistados, na presença dos seus assessores, e que o resultado foi devidamente comunicado ao TRE. E como vimos domingo passado, há uma outra novidade. A cada programa, com muita honra, eu convido um colega jornalista para fazer essa entrevista comigo. Por fim, desejo que você, meu caro telespectador, aproveite ao máximo o nosso programa, analisando cada um dos candidatos e as suas propostas para a nossa cidade. No ponto de vista de hoje, eu tenho a satisfação de receber comigo o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, economista Roberto Paulino, candidato a prefeito do Rio de Natal pelo PSOL. E com muita alegria, para ajudar nessa entrevista, um dos grandes nomes do jornalismo potiguar, meu amigo Alex Medeiros. Eu quero agradecer a você, Alex, por ter aceitado o convite de fazer essa entrevista comigo, bem como também agradecer ao entrevistado, ao professor Roberto Paulino. Professor, com tantos problemas reais e visíveis na cidade, por causa de falta de administração, falta de investimento em infraestrutura, a pergunta é a seguinte: apresentar, nesse momento, uma proposta com viés nitidamente ideológico, irá sensibilizar o eleitor? Primeiramente, eu queria dar um muitíssimo bom dia a todos os ouvintes do programa, Ponto de Vista, agradecer o espaço aberto aqui e dizer o seguinte: eu acho que apresentar uma proposta alternativa é uma necessidade do país e da cidade, né? Acho que a população está cansada dessa velha política, no Brasil inteiro, no Estado e em Natal também. Nós estamos aí vendo, digamos, se fez uma grande propaganda, né, que o socialismo acabou com a queda da União Soviética, com o fim do Muro de Berlim, que nós vemos hoje no mundo inteiro, né, às vezes alguns não gostam de escutar isso, é o capitalismo numa grande crise. E, por incrível que pareça, o que acontece é que a esquerda cresce. Na Europa inteira a esquerda tem voltado a crescer, na Grécia, na França e no Brasil. Eu queria dizer o seguinte, que o PSOL está em primeiro lugar nas pesquisas em Belém, deve chegar à prefeitura em Belém, está em segundo lugar no Rio de Janeiro, está aqui do lado em Fortaleza, com mais de 10% do nosso candidato, e aqui nós vamos crescer, porque a população vê a necessidade de algo novo, né? De uma proposta diferenciada que não tenha nada a ver com essa política promíscua, essa velha política, dessa sucessão de famílias, oligarquias no nosso Estado, que dominam e mantêm o nosso Estado na pobreza, no atraso econômico, na ignorância. Nós achamos que o PSOL é um partido necessário. A Frente Ampla de Esquerda é ideológica, mas é necessário e tem propostas para a cidade, como nós vamos ver. Perfeito. Caro Alex. Nelson, primeiramente, um bom dia para você e seus telespectadores, um bom dia ao professor Roberto Paulino. Muito obrigado. E, professor, o senhor disse que o socialismo tem crescido no mundo, a esquerda, aliás, o senhor não falou do socialismo, a esquerda tem crescido. O governo brasileiro, no espaço nos últimos 10 anos, governado pelo PT, isso significa, faz parte desse crescimento? O pessoal avalia que houve um crescimento da esquerda, do pensamento de esquerda no mundo com a ascensão do PT ao poder no Brasil? Olha, Alex, eu acho que a chegada do PT, certo, ao governo, ela foi um deslocamento
da mentalidade da população brasileira. Foi fruto de 2 décadas de lutas sociais, da luta contra a ditadura, da campanha da Direta Já, do Fora Collor, dos milhões de grevistas na década de 90. Mas o Fora Collor agora é o Collor dentro, né? Porque continua com eles. Mas olha só o que eu quero dizer. Eu acho que foi fruto disso. Agora, uma coisa é que um partido de esquerda se chegue ao governo com um discurso de esquerda, baseado num sentimento de mudança contra toda a onda de neoliberalismo que o país viveu, e chegue ao governo e aplique o mesmo programa. Hoje, lamentavelmente, eu falo isso aqui sem nenhum desrespeito com qualquer colega do PT, eu tenho muitos amigos ainda do PT, gente que está nos movimentos sociais. Agora, o PT foi, ao mesmo tempo, uma vitória chegada e mesmo uma frustração da população. Não foi a vitória da esperança, né? Foi uma vitória seguida da vitória da decepção, da desesperança, né? Porque hoje o PT mantém os pilares da política neoliberal no Brasil, eu posso lhe dizer um por um, né? Nós 3 aqui somos da mesma geração, né? Diferenças aqui são de meses, de 1 ano e pouco. E quando éramos jovens, nós convivemos com um dos piores momentos da economia brasileira, com aquela macroeconomia, inflação, né? Dos anos 80. A inflação chegava a picos diários, né? Os produtos mudavam de preço da manhã para a tarde, e as donas de casa sabia que à noite o preço do pão era diferente da tarde, né? Você sabe como foi. Era um absurdo, era uma loucura. Aquilo foi... A gente não pode negar que houve um freio naquilo com o programa do Plano Real, né? Via governo Itamar Franco, com seu ministro Fernando Henrique Cardoso, que se tornaria presidente da República. A gente vê muito o PT negar que pelo menos esse legado do governo Itamar e Fernando Henrique. Como é que o pessoal vê isso? O pessoal nega que era necessário aquilo para frear uma situação que o Brasil vivia naquele momento? Olha, a inflação a ninguém interessa. Era necessário controlar a inflação. Nós tivemos aí na década de 80 vários tiros contra a inflação, plano cruzado, plano Collor, Collor 1, Collor 2, né? Plano Verão, e que não conseguiram. O Plano Real, ele tem 2 faces, né? Ele consegue realmente, digamos que foi um plano arquitetado, consegue frear a inflação. Agora a questão é a que custo? Será que era necessário para frear a inflação? O meu amigo Nelson aqui é economista como eu. Não é a única forma de você controlar a inflação, não é necessariamente puxando o freio e paralisando a economia, gerando demissões, inflação. Você poderia ter outras formas, né? De aumentar, por exemplo, a oferta. Em economia, você tem 2 formas de controlar a inflação. Ou você segura a demanda, puxa o freio de mão da economia para as pessoas não consumirem, que foi o que o Plano Real fez, e tirou as taxas de crescimento da década de 80, da década de 70, da casa de 10%, caímos aí para 4% na década de 80, e na década de 90 o país parou com o Plano Real. Então você controla a inflação. Será que para controlar a inflação o custo tinha que ser desemprego, paralisia da economia? Eu acho que não. Como economista, nós podemos ter outro tipo de plano para controlar a inflação. Como? Aumentando a oferta, reduzindo a carga tributária, né, sobre a produção. Não, eu acho que a carga tributária tem que ser repensada no Brasil. Você tem que taxar menos os pobres, taxar mais os ricos. Como o que mudou tanto por exemplo, vamos esquecer um pouco o momento do governo Dilma, mas o que mudou tanto do governo tucano para o governo petista com o período Lula? Olha, eu acho que o governo do PT, ele mantém os pilares da política neoliberal, na minha opinião, né? Juros altos, se manteve, agora caiu um pouquinho nos últimos anos, o centro com a lógica da economia voltada para repetir o discurso do controle da inflação, secundarizando o crescimento. Esse ano pode ser que o país cresça menos de 2%, um absurdo. Então nós somos entre os países emergentes, o que menos cresce no mundo inteiro, isso é muito ruim. Será que esse é o custo? Agora, o PT fez uma coisa que é inteligente, mas não elude o que eu falei anterior, que é fazer a política social focada. Você pega alguns poucos bilhões, né, 20 bilhões de reais, faz um Bolsa Família que atende aí 45 milhões de pessoas, 50 milhões, tem 13, 14 milhões de famílias, você reduz na base da pirâmide social, você muda a situação das pessoas, muda um pouquinho a desigualdade, mas o grosso da desigualdade, que é secular, que vem desde a colônia, isso não mudou. O PT quer incluir as pessoas por um pouquinho mais de consumo. Nós não queremos isso, nós queremos incluir as pessoas pela criação de serviços públicos universalizados. Robério, nós vamos dar um pequeno break, não saia daí que voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Você já encontra em Natal e em Parnamirim a BRJM Corretora de Seguros.
uma corretora jovem e ágil, credenciada nas principais seguradoras do mercado e voltada para o atendimento personalizado aos seus clientes. A BR-JM atua de forma diversificada em muitas áreas, como responsabilidade civil, patrimônio empresarial, seguro de vida, acidentes pessoais, automóveis, planos de previdência privada, entre outros. Façam contato com a BR-JM pelo telefone 3221-2563 e conheça essa nova maneira de se sentir seguro.